Bem, amigos, olá, saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de História, comigo, professor Valves Silva Pimentel. A gente vai continuar, então, aqui nossas aventuras pela história, continuando agora com um tema sobre a Revolução Russa. Então, vamos lá, vem comigo e vamos juntos, então, entender, mais este conteúdo, bastante interessante, para a gente entender também, o mundo aí no século XX e, por que não, também entender, um pouco o nosso hoje, o nosso presente. Muito bem, galera, então olha só, nós vimos anteriormente, sobre a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial vai gerar consequências, bastante alarmantes para o mundo, vai gerar todo o contexto de crise e tudo mais, e também vai possibilitar a emergência, a eclosão da Revolução Russa, também chamada Revolução Bolchevique, que vai ser aí, uma das primeiras experiências revolucionárias marxistas da história, certo? Vamos entender então o que estava rolando na Rússia para acontecer lá, Contexto pré-revolucionário. Então, olha só, galera, a Rússia era um país enorme, era um país bastante agrário, e que tinha ali características ainda feudais em pleno século XX. O que acontece? No século XVIII, vai acontecer um movimento de expansão do Império Russo. Você já viu o mapa, já viu que a Rússia até hoje é um país enorme, E quem vai possibilitar esse contexto, essa expansão? A gente vai citar alguns czares, não vamos citar todos, obviamente. Um deles foi Pedro o Grande, o Piotr, Ele vai promover reformas políticas e educacionais na Rússia, certo? Vai mudar a capital, de Moscou para São Petersburgo, inclusive. Outro czar-se Alexandre II, ele vai abolir a servidão rural, Então a gente chegou a ver sobre o feudalismo, falamos que no feudalismo havia servidão, trabalho dos servos na terra dos nobres. Pois é, essa servidão ainda existia na Rússia. O Alexandre II vai aboli-la e, pasmem, em pleno século XIX, ok? Para ver só então como as coisas ainda estavam bastante tardias, na Rússia. E o Alexandre III, finalzinho do XIX, vai promover um grande desenvolvimento industrial através de recursos estrangeiros. Na verdade não foi bem grande assim, não foi tão alarmante esse desenvolvimento, mas possibilitou. Então, isso para a gente entender que a Rússia estava passando aí no contexto ainda de industrialização, muita gente vivendo no campo ainda, e é claro, essa população trabalhadora não tinha ainda direitos trabalhistas na Rússia, então viviam explorados pela burguesia. No século XX, estava no poder a dinastia Romanov, com o czar Nicolau II, que é esse sujeito bem aqui, Você vê o czar Nicolau II com a família imperial russa. Então, ele era então czar, desse enorme império pluriétnico, pluriétnico porque no Império Russo tinha vários povos, Então, tinha os russos, tinha aí os poloneses, tinha os ucranianos, Tinha gente ali no Oriente, na Ásia também. Então, tinham vários povos falando de várias línguas aí. E sendo que desse império enorme, de vários povos, várias culturas, 85% da população ainda era camponesa, Então, quer dizer, a Revolução Industrial ainda estava caminhando devagarzinho. O czarismo era um regime autocrático, certo? Isso quer dizer que ele era um governante bastante autoritário, ele tinha um apoio muito forte da Igreja Ortodoxa Russa ainda, diga-se de passagem. O clero da Igreja Ortodoxa tinha muitos privilégios, assim como a nobreza, e aí existia também uma polícia secreta que reprimia manifestações contrárias. Então, o regime é bastante duro com a oposição, ok? Falando um pouquinho da população, boa parte da população era camponesa, era chamada de mujik, certo? Eles eram explorados pela aristocracia fundiária, os grandes proprietários de terra, nobres russos, e nas cidades haviam os operários, que viviam em péssimas condições de trabalho, com baixos salários, viviam em péssimas situações. Logo, a Rússia tinha grandes desigualdades sociais, porque havíamos, então, uma maioria camponesa e operária super explorada, enquanto tínhamos uma minoria burguesa, nobre, do clero, que vivia aí com vários privilégios sociais. É dentro desse contexto que surgem, então, vários grupos políticos discutindo então uma nova realidade para a Rússia. Não vamos falar todos, vamos falar do principal, que é o POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, que tinha orientação marxista. O POSDR, por sua vez, é dividido em duas grandes alas, os bolcheviques e os mencheviques, certo? Os bolcheviques, quer dizer maioria, você vai lembrar que eles eram, podemos dizer assim, os mais radicais, certo?
porque eles pregavam aqui uma revolução imediata, né? O fim do czarismo e a imediata transformação da Rússia no regime socialista. Enquanto os mencheviques, né, que significa a minoria, né, tinham uma postura aqui, podemos dizer, mais moderada, porque eles pregavam primeiro, vamos colocar aqui moderado, eles pregavam primeiro um estágio capitalista. Então primeiro eles queriam derrubar o czarismo, implantar uma república, seria uma república liberal, democrática, capitalista, e aí, quando finalmente tivesse com a sua economia desenvolvida, haveria a transição do capitalismo para o socialismo. Então seria um caminho bem maior, né, que os mencheviques pregavam, enquanto os bolcheviques, que eram liderados por Vladimir Lenin, né, Vladimir Ilyich Ulyanov, eles eram mais radicais, queriam a passagem imediata para o socialismo, ok? Então é isso que a gente vai entender desses dois grupos, certo? Vamos lá então. E aí o que acontece? Então a Rússia vivia nessas condições e as coisas pioraram, né? No início do século XX, quando entre 1904 e 1905 aconteceu a Guerra Russo-Japonesa. Ótimo, você já viu, né, que foi uma guerra da Rússia contra o Japão. Né, que maravilha! A Rússia e o Japão entraram em guerra por conta ali, né, de uma região da China, né, chamada Manchúria, certo? Que era uma região muito rica em recursos minerais, né, e tudo mais. Entraram em guerra por aquela região, porém a Rússia não tinha preparo militar e por isso perdeu a guerra. Colecionou derrotas na guerra russo-japonesa. Antes mesmo da guerra acabar, as coisas estavam muito ruins para a população russa, né? Faltavam alimentos, faltavam muitas coisas, a população passava fome. E é diante disso que em 1905, né, só que antes da guerra russo-japonesa acabar, houve então uma grande manifestação na frente do Palácio de Inverno, em São Petersburgo. Lá era a sede do governo, certo? É uma manifestação pacífica, né? Inclusive era até um padre, né, ortodoxo que estava conduzindo a multidão. Eles foram para frente do palácio pedir pão, pedir atenção do czar. Porém, chegando lá, eles foram recebidos a bala, literalmente, pela guarda czarista, pela guarda imperial, né? Então, devido a essa extrema violência desnecessária cometida contra os manifestantes, esse dia foi conhecido como o Domingo Sangrento. Muitas pessoas morreram, né? Muitas tantas ficaram feridas. Isso mostrou, então, o autoritarismo do czar. E aí o que acontece? Esse Domingo Sangrento possibilitou, por sua vez, então, a eclosão de várias revoltas e greves na Rússia, porque as pessoas se revoltaram diante de tanta violência, ficaram então ali horrorizadas com o que aconteceu ali. Isso vai promover então essas greves, essas revoltas, e vai promover também a organização dos primeiros sovietes. Soviete quer dizer conselho em russo. Basicamente são organizações, né, de trabalhadores, de operários, né, que se reuniram então para articular o que eles deveriam fazer então para reivindicar, né, por melhores condições de vida. Eram os sovietes, certo? Vem de uma tradição camponesa, né? Os camponeses sempre se reuniram para discutir essa situação da comunidade, então eles levaram essa tradição que havia no campo para a cidade, tá? Eram os sovietes. Outro episódio também aconteceu a revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin, né, que também foi uma grande revolta aí contra o autoritarismo do czar, certo? E aí o que acontece, né? Que foi isso aqui. E aí o que acontece? Esse evento foi muito importante porque, pela primeira vez, o czar pensou então em voltar atrás no seu autoritarismo, certo? Ele chegou a convocar a Duma, que era o parlamento. Veja, não existia parlamento, o regime era absolutista, não existia Constituição. E aí o czar então anunciou a convocação da Duma, do parlamento, para promulgar uma Constituição para a Rússia, certo? Olha só, então ele, à primeira vista, voltou atrás, né, do seu autoritarismo. Porém, logo depois, com o fim da Guerra Russo-Japonesa, com a volta, né, dos soldados da frente de batalha para a Rússia, o czar interviu na Duma, né, pouco tempo depois, então a Duma acabou não tendo tanta liberdade assim como foi anunciada, e aí a repressão foi grande, os sovietes acabaram, mas de qualquer maneira foi um momento, né, de grande movimentação da população russa contra o autoritarismo do czar, certo? E aí ninguém esqueceu. E aí o que acontece? Quando chegou 1914, nova guerra, né? A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, como a gente falou na aula anterior, e novamente o exército estava despreparado, foi lá apenas para colecionar derrotas, né? Muitos soldados morreram, muitos outros fugiram, desertaram, porque a Rússia não tinha preparo algum, né? Como a gente comentou, inclusive, só foi para apanhar na Primeira Guerra. E isso vai gerar novamente problemas na Rússia. Crise de abastecimento, crise econômica, fome, faltava de tudo para a população russa. E em 1916 estouraram novas greves pelo país, reivindicando melhorias nas condições de vida, reivindicando a saída da Rússia da guerra, porque a Rússia não tinha preparo algum para lutar na guerra. E aí é com base nisso que em 1917, olha só, um ano-chave aqui para a Rússia, já aconteceu a chamada Revolução de Fevereiro, certo?
Então, em fevereiro de 1917, uma onda de greves e protestos, né, que já tinham começado em 16, contra o czar, vão promover a queda da monarquia. Então, olha só, galera, Revolução de Fevereiro, queda da monarquia, fim do czarismo, beleza? E aí, quem começou a exercer o poder, então, sem o czar, foi a Duma, o parlamento. A Duma começa a exercer o poder, né? Primeiramente, através do príncipe Lvov, o primeiro-ministro aqui da Duma, né? Então, aristocrata, percebeu bem? E o que acontece? A Duma acabou não atendendo a reivindicação da população, que era o quê? De sair da guerra. Não, a Duma continuou, né? Deu continuidade da Rússia na Primeira Guerra. Então, a Rússia continuou apanhando, continuou tendo derrotas, a população continuou vivendo mal, né? E é através disso que voltaram quem? Os sovietes, olha só. Né? Porém, os sovietes voltaram a se organizar, porém agora, né, de maneira mais articulada, né? Em torno aí de ideias revolucionárias de vez, né? E daí em Petrogrado, por exemplo, Petrogrado era a antiga cidade de São Petersburgo, né, que durante a Primeira Guerra mudou de novo a Petrogrado, mas é a mesma cidade, capital, certo? Lá se formou o primeiro soviete, aí nesse primeiro momento, que já era chefiado, né, liderado por Leon Trotsky, certo? Que vai ser um militante aqui muito importante aqui para a nossa história, tá bom? Vamos lá, então olha só o povo se mobilizando, o czar levou o farelo, né? E aí, em abril de 1917, houve o retorno de Lenin do exílio. Lenin era o líder, né, dos bolcheviques, lembra lá que a gente falou no início, voltou do exílio. Ele estava exilado, né, porque o czarismo era um regime bastante autoritário, perseguia, mandou Lenin para bem longe, que o Lenin incomodava. E aí, com a ajuda dos alemães, né, lá da Primeira Guerra, ele conseguiu voltar, né, pegou um trenzinho e voltou, né, passando ali pelas fileiras onde estava tendo a guerra, né, conseguiu voltar para a Rússia. Quando Lenin volta para a Rússia, em abril de 1917, ele vai fazer o que? Olha só, vai escrever as Teses de Abril. E o que eram as Teses de Abril? Era então um documento escrito na qual reivindicava, olha só o que? Todo o poder aos sovietes. Perceba, reivindica então uma revolução, em que agora quem vai mandar na Rússia não é mais a Duma, e sim os sovietes, beleza? E aí, além disso, ele também traz outro lema muito importante, olha aí, paz, pão e terra. Perceba, ele fala então aquilo que o povo russo queria. Queria paz, queria o fim da Primeira Guerra, queria a saída da Rússia da guerra, queria pão, o povo vivia com crise de abastecimento, né? Não faltava comida, e os camponeses queriam terra, obviamente, a terra que ainda era controlada pelos aristocratas, tá certo? Então ele vem, né, com essas teses e com isso consegue grande popularidade, certo? E a Duma, enquanto isso, né, vai perdendo popularidade, né, devido ao Lenin. Em julho acontece a renúncia do príncipe Lvov, e aí a Duma passa para o poder de Alexander Kerensky, que era um líder menchevique, porém que continuou a Rússia na guerra, olha só, novamente. Então isso vai gerar um vazio de poder, porque a população cada vez mais apoiava os sovietes, né, e não apoiava a Duma. E aí, quer dizer, nós estamos então num contexto de crise, né, de política. Quem é que tem legitimidade dentro da população, né? Os sovietes tinham mais legitimidade do que a Duma. E isso vai possibilitar a Revolução de Outubro, a gloriosa Revolução de Outubro de 1917, olha só. Em agosto, né, é importante, né, colocar aqui que os mujiques, em agosto, olha só, já passavam a tomar as terras dos grandes proprietários. Então, quer dizer, de certa maneira, os soviéticos já vinham tomando o poder, né, de certa maneira, a partir do campo. E aí, quando foi 25 de outubro de 1917, os sovietes aqui, olha só, o soviete de Petrogrado organiza a tomada do Palácio de Inverno, a sede do poder da Duma. E aí, nessa noite, de 25 para 26 de outubro, a Duma cai, né, em poder dos sovietes de Petrogrado. E com isso, então, os bolcheviques chegam ao poder. E aí, finalmente, temos a proclamação, né, aí da vitória da Revolução de Outubro. Olha que maravilha. Acabou? Ainda não, porque ainda tem muita coisa para falar, né? Vamos lá entender, então. Olha só, então os sovietes tomaram o poder, beleza? Aí, né, com a tomada do Palácio de Inverno, os sovietes no poder, olha que bacana. Temos aqui a formação do Conselho de Comissários do Povo, que é como se chama então esse novo governo, presidido por Vladimir Lenin, tá certo? Galera, é importante dizermos, né, que não só os bolcheviques estavam nessa articulação, tinham vários grupos políticos, tá bom? Os bolcheviques era só um deles. Tinha os socialistas revolucionários, que eram outro grupo, tinha, né, outros tantos grupos aí, social-democratas e tal. Porém, quem ficou realmente com o poder foram os bolcheviques, né, através de Lenin, tá? E aí, através disso, nós temos o atendimento, no primeiro momento, às reivindicações operárias, camponesas de soldados russos, né? Porque a partir dos bolcheviques no poder, de fato, a Rússia vai sair da guerra, vamos ter uma pequena reforma agrária, e vamos ter aí, né, a regularização do abastecimento de alimentos. Que bacana, porém foi por um curto período. Por quê? Vamos lá.
Olha só, bolcheviques no poder, né? Fizemos a revolução, opa, bacana. Em março de 1918 vai ser assinado o Tratado de Brest-Litovsk, beleza? Só lembrando que a Primeira Guerra terminou em novembro, né, de 1918. Não sabiam, logicamente, ia acabar em novembro de 18. Então, em março, a Rússia saiu da guerra através do Tratado de Brest-Litovsk, né, que foi uma assinatura de uma paz em separado com a Alemanha. Então, a Rússia ela assinou uma paz, né, com a Alemanha, saiu da guerra. E é claro, não foi de graça, né? Porque olha só, isso aqui era as fronteiras do Império Russo, tá bom? E aí, a Rússia, para sair da guerra, teve que ceder toda essa região que está em vermelho. Então, você pode ver que foi um bom pedaço, né? Um pedaço que corresponde aqui aos países bálticos, né? Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Ucrânia, né? E por aí vai, tá certo? Então, toda essa região aqui, né, foi perdida pelos russos, tá bom? No Tratado de Brest-Litovsk. E aí, bacana, o que acontece? Porém, né, a partir daí, os bolcheviques começam a aglutinar o poder entre eles, né? Eles vão tirando a autonomia dos sovietes, olha só, opa, então aquela velha história do poder soviético depois acabou não sendo mais usada, porque os bolcheviques começaram a acumular muito poder, tiraram a autonomia dos sovietes e, para piorar a situação, aconteceu uma coisa que não estava no controle dos bolcheviques, que foi a Guerra Civil Russa. Entre 1918 e 1921, aconteceu uma grande guerra, né, dentro da Rússia para ver quem ficava com o poder. E aí nós temos aqui no confronto principal o Exército Branco contra-revolucionário contra o Exército Vermelho Revolucionário. O que você tem que saber aqui? O Exército Vermelho era o Exército Bolchevique, revolucionário, defendia a revolução, beleza? Por isso vermelho, né? O Exército Branco eram aqueles que eram contra a Revolução. Então aqui você tinha, por exemplo, monarquistas, gente que queria a volta do czar ao poder. Você tinha aqui gente que era da Duma antiga, né, que era a favor da Duma antes, né, dos bolcheviques tomarem o poder, certo? Você tinha o apoio também de países, né, como os Estados Unidos, como Grã-Bretanha, a França, que depois da Primeira Guerra foram para a Rússia lutar contra a Revolução, porque eles também não queriam Revolução, beleza? E aí foi então essa guerra, a Guerra Civil Russa. Foi uma guerra sangrenta. Para conseguir vencer a guerra, os bolcheviques adotaram o comunismo de guerra. Ou seja, para conseguir vencer, eles tiveram, então, olha só, que estatizar todos os setores da economia só de uma vez. Então, ao invés de ser um processo gradual, que era a ideia, inclusive, inicial, teve que ser um processo radical, né, para conseguir os esforços, né, para a guerra. Inclusive, a produção dos camponeses eram tomadas, né, para conseguir suprir a necessidade dos soldados. Então, foi um evento bastante traumático, o comunismo de guerra. Então, as pessoas tinham que fazer tudo pela Rússia, e quem não fazia acabava sendo preso ou até mesmo morto, beleza? Tudo isso para que a Rússia conseguisse, né, para que os bolcheviques conseguissem vencer a guerra civil, tá? Então a guerra durou, né, até 1921, foi um momento algo, né, bastante duro, pesado. Em 21 terminou a guerra, só que a população não estava satisfeita com a administração bolchevique. E aí, em 1921, mesmo depois da guerra, nós vamos ter várias greves operárias contra os bolcheviques que não estavam satisfeitos. Vamos ter a revolta dos marinheiros de Kronstadt, certo? Que era uma revolta de marinheiros que também eram contra, né, o poder dos bolcheviques, não estavam satisfeitos com a administração bolchevique. E que é importante falar, né, que essa revolta foi bastante reprimida, as greves operárias também foram duramente reprimidas, foram violentamente reprimidas. Então aquela violência, né, do czarismo parece que não foi totalmente, né, abolida, percebam. Agora os bolcheviques acabaram fazendo também. Houve a supressão dos partidos políticos. O único partido que continuou existindo foi o Partido Comunista, né, que é o antigo partido bolchevique, virou o Partido Comunista da Rússia. E houve também a supressão das divisões e dissidências, né? Então percebo que ele acabou ganhando um caráter também autoritário, ok? Aqui com o Lenin. Continuando falando sobre o governo de Lenin, né? Lenin está no poder desde 1917, beleza, galera? Até 1924. Então, o governo de Lenin viveu a guerra civil, teve que reprimir dissidências, adotou o partido único, né? Tudo isso aconteceu nesse espaço de tempo. Além de tudo isso, em 21 também, houve a adoção da nova política econômica, a NEP, beleza, galera? O que acontece? A Rússia estava em crise, né? Forte crise, após aí a saída da Primeira Guerra. E a NEP, então, foi uma política econômica a fim de tentar sair, né? Tirar a Rússia dessa crise, ok? Vamos ter a adoção de alguns princípios capitalistas na economia, vai ser permitida a pequena propriedade rural, né? Vai ser permitida pequenas empresas na cidade. Isso vai possibilitar uma pequena recuperação da produção agrícola, isso vai ser uma grande vitória, né, para o Lenin, para a NEP, que bom. Em 1922 vai haver a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, olha aí que você já ouviu falar, né? Então, a URSS vai ser, então, perceba aqui, uma união dessas repúblicas, né?
socialistas, né, que vai adotar aí o título, né, de soviéticas, tá bom? Aqui nesse mapa você percebe, né, a construção da URSS, em 1920, olha só, você já tinha então aqui a região da Rússia, Belarus, a Rússia e Belarus, e aí 21 já vamos ter o acúmulo aqui da Ucrânia, olha só, que também vai fazer parte do URSS, 22, essa parte aqui mais escurinha, como Cazaquistão, Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Então o que é importante perceber é que a Rússia vai acabar adotando ainda aquele caráter imperialista, certo? O nome vai mudar, né? Não vai ser mais o Império, né, czarista, vai se chamar agora o RSS. E aí que é importante perceber que cada país desse também eram línguas diferentes, culturas diferentes, mas que continuaram sendo aglutinadas, né, aqui pela União Soviética, tá bom? E daí que vai surgir o nome, União Soviética, né, que vai ser acúmulo dessas repúblicas, tá? E aí criada em 22. E aí vamos lá, o que acontece? Em 24 o Lenin morreu, né? O Lenin ficou muito doente, assim, de repente morreu em 24. E aí, é claro, tinha que se decidir quem ia ficar no poder, né, no lugar de Lenin. E aí o que acontece? Durante a doença de Lenin, né, já houve a disputa pela sucessão, porque Lenin ia acabar levando farelo uma hora e outra. Quem entrou nessa disputa? Trotsky e Stalin, beleza, galera? E aí você tem no seu livro, né, uma fotinha dos dois, Stalin é esse cara, né, Trotsky é outro, né, tinha um cavanhaque, um bigode, e eram grandes lideranças, né, os dois. E aí o que acontece? O Trotsky, geralmente, o que você tem no livro, inclusive, né? Que o Trotsky era adepto da Revolução Permanente, queria que a Revolução se expandisse pelos outros países, enquanto Stalin era a favor que a primeira Rússia se consolidasse, né, aí comunista, para depois expandir para outros países. Tinha a ver com isso? Tinha, porém não era só isso a questão da disputa, tá certo? Porque o Trotsky também era favorável que se construísse aí, construísse bem, construidinha o comunismo na Rússia para depois expandir. O Stalin queria assim depois também expandir o socialismo para outros países. O que foi fundamental para a vitória de Stalin foi o passado dos dois, né? Trotsky, ele nem sempre foi bolchevique, ele já tinha sido menchevique antes, depois que virou bolchevique. Ele, depois de se tornar bolchevique, ele discordou várias vezes de Lenin, né? Então era um cara que tinha um pensamento assim, bastante autônomo, Trotsky. Stalin não, Stalin sempre foi bolchevique desde o início do processo revolucionário, sempre foi favorável a Lenin, sempre gostou de tirar foto lá de Lenin, né, para mostrar essa figura puxa-saca do Lenin. E aí, esse passado foi o que levou à vitória de Stalin nessa disputa. E aí Stalin ganhou, né? E é por isso que depois ele que vai chegar ao poder, né? Em 24, com a morte de Lenin, beleza? E aí o Trotsky vai perder, obviamente. Depois, em 27, vai ser expulso do Partido Comunista Soviético. Depois, em 29, vai ser expulso da União Soviética. Foi exilado, foi para o México. E lá, inclusive, né, só para dizer aqui, né, ele vai ser assassinado por um agente infiltrado do Stalin em 1940, né? Vai ser assassinado aí, o Trotsky, beleza? Porque ele continuava exercendo forte oposição ao Trotsky, mesmo no exílio. Bom, Stalin chega ao poder em 1924, fica ali até 1953, então perceba, é tempo pra caramba, né, gente? O que Stalin vai fazer? Alguns pontos importantes. Em 29, ele vai trocar a NEP, Nova Política Econômica, pelos planos quinquenais, beleza, galera? E aí o que acontece? Os planos quinquenais eram um planejamento econômico de 5 em 5 anos. Planejava basicamente o que produzir, quanto produzir, quando produzir, beleza? Então, isso era um controle, né, então, total do Estado sobre a economia, tá? Os planos quinquenais. Ele vai coletivizar as terras, por isso que ele vai ter grande oposição dos camponeses do início, porque ele vai coletivizar as terras à força. Lembra que os camponeses até tinham na sua propriedade, agora vão perder, tudo vai pertencer ao Estado agora. Vamos ter um processo de planificação econômica, né? Então, a economia planificada, ou seja, economia planejada pelo Estado, tudo é coordenado pelo Estado. E isso vai promover um grande fomento à industrialização, beleza, pessoal? Importante perceber que os planos quinquenais vão ser responsáveis pela transformação da União Soviética numa potência econômica. E, de fato, em 1930, ele já... na década de 30, melhor dizendo, não exatamente 30, mas durante a década de 30 ele vai haver um grande salto tecnológico que de fato vai industrializar, né, principalmente as indústrias de base, né, soviéticas, beleza, galera? Além disso, entre 1936 e 38 vai ocorrer os processos de Moscou.
O que acontece? O Stalin, devido à coletivização forçada das terras, ele vai enfrentar uma certa oposição dentro do partido. E aí, para ele não poder perder o poder, ele vai criar então planos aí, vai dizer, né, que tá havendo planos mirabolantes para dar um golpe, a contra-revolução, bibibi, papapá. E com esse discurso, ele vai promover, né, os grandes expurgos, que é como vai ser chamado, os processos de Moscou. Esses grandes expurgos vai ser uma grande onda de perseguições a bolcheviques históricos. Gente que era do governo vai ser presa, vai ser torturada. Muitos vão ser mandados para os campos de trabalhos forçados na Sibéria, nós chamados gulags. Outros vão acabar sendo mortos. Então vai ser uma grande eliminação de opositores do regime. Por isso que Stalin ele também é considerado regime totalitário, né, o stalinismo, porque de fato ele só vai manter aqueles que eram totalmente a favor dele, do governo. Quem vai ter uma leve discordância vai acabar sendo perseguido aqui nos grandes expurgos, tá? Nesse processo de 36 a 38. E é isso que vai garantir tanto poder nas mãos de Stalin, por isso que ele vai ser considerado um grande ditador, né, totalitário, de fato vai ser responsável pela morte de muita gente. Porém, também é importante dizer que todo esse processo de reformas aqui dos planos quinquenais também vão possibilitar a ascensão social da população soviética. E aí, olha só, galera. Então, Stalin era bom, era mal? Não era nenhuma coisa nem outra. O que é importante saber que Stalin perseguiu, matou com certeza, mas também, graças aos planos quinquenais, vai possibilitar uma grande melhora de vida da população soviética. Ele vai abolir o analfabetismo na Rússia, na União Soviética, né, que é esse país enorme que você viu no mapa. Ele vai possibilitar também ingresso das pessoas nas escolas, né? Então ele vai possibilitar a escolarização da população, vai criar várias universidades, né? E a universidade, é importante dizer, ela vai ser aberta tanto para homens quanto para mulheres. As mulheres vão ter igualdade de condições, tanto na educação quanto no trabalho na União Soviética, e também outras pessoas, né? Então lá na universidade você tinha pessoas brancas, você tinha pessoas negras, né? De várias culturas, uma vez que a União Soviética era pluriétnico, né? Então, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, né, na década de 50, 60, vamos ter uma grande discriminação entre brancos e negros, lá todos vão ter essa igualdade de condições, né? Então, é por isso, inclusive, que até hoje, né, muitas pessoas, muitos idosos na Rússia têm uma boa memória do Stalin, porque, apesar de tudo, ele possibilita esse grande avanço na educação, na qualidade de vida da população soviética. Ok, galera? Muito bem. E aí, olha só, com isso nós fechamos nosso conteúdo de hoje, beleza? Revolução Russa. Espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, né? Você pode voltar o vídeo, pode reassistir. E é isso, beleza? Até a próxima, então. A gente se vê. E aí, será que vai rolar mesmo essa vacina russa? Será que não vai? Não sei, né? Mas fica um memezinho pra gente brincar aí com essa situação. E aí, é claro, sempre na esperança, né, que as coisas possam melhorar e a gente possa aí vencer essa pandemia. Beleza, galera? Valeu, até a próxima. Se cuidem. Tchau!